Crise no Oriente Médio, o mundo se assusta, caminhamos para uma guerra. Quais são as consequências desse conflito que se espalha na região? Aqui conosco em pessoa, o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Um prazer recebê-lo aqui, embaixador. Prazer é todo meu. E começamos falando dessa crise que, desde que a gente se lembra, né, ela vem ao longo da história. Mas agora a gente vê com os novos armamentos, com as possibilidades tecnológicas, e as pessoas se preocupam. Para onde caminharemos com esse conflito? Como é que o senhor analisa a situação? Eu acho que o que permanece igual nessa crise toda é essa pergunta, né? Para onde que nós vamos? Eu acho que nesse momento ninguém sabe, e vai depender muito da reação que o governo Netanyahu tiver agora, né? E eu fico me imaginando quantos telefonemas, quantas videoconferências que ele estará fazendo nesse momento, porque com certeza há vários atores da maior importância que estão envolvidos nesse processo aí e que precisam ser consultados, ou pelo menos que os interesses desses atores precisam ser considerados pelos dois grandes envolvidos no negócio, que agora são Israel de um lado e o Irã do outro. E isso é importante e é interessante, que eu sempre comparo, quer dizer, a própria situação sempre puxa para um jogo de xadrez, né? Você tem aquelas peças ali que são importantes nesse tabuleiro. A China, a Rússia, os Estados Unidos. Então, muitas vezes não é uma questão de simplesmente Israel tomar a iniciativa e de partir para o ataque. Certamente ele sofre pressões de todos os lados, não é isso? Você tocou num ponto muito bom, né? Vamos ver os atores que estão envolvidos nesse negócio e, número um, os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foram os grandes defensores de Israel. Agora, dentro dos Estados Unidos, o Partido Democrata, ele é tradicionalmente, historicamente, muito amigo, né? Muito aliado, sempre muito próximo das questões israelenses. Claro que o Israel que os Estados Unidos e os democratas preferem era aquele de Yitzhak Rabin, do Ehud Barak, e certamente não é do Bibi Netanyahu, mas o fato é que é sempre Israel. Então você tem primeiro esse elemento especialíssimo que são os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos há uma situação muito especial que são as eleições. E nessas eleições, evidentemente, que a Kamala Harris, a candidata democrata, ela já declarou que vai dar todo o apoio que Israel necessitar, mas esse apoio tem uma situação que difere da história, né? Há uma diferença marcada da posição de Israel nesse momento, porque é um apoio também à criação do Estado palestino. E isso é inevitável que os democratas falem, que a Kamala Harris fale, porque uma parte importantíssima do eleitorado que ela tem é o eleitorado jovem, são os universitários. E os universitários, ao longo deste ano, fizeram toda aquela algazarra, todas aquelas manifestações a favor de um cessar-fogo e contra a posição de Israel. Então, o primeiro candidato, a personagem fundamental da questão são os Estados Unidos, dentro dessa complexidade que é a situação americana. Você acredita que o Israel levou em conta o calendário eleitoral americano nesses últimos movimentos que ele fez? Minha pergunta é no sentido de que é claro que os candidatos têm que se manifestar favoravelmente a Israel nos Estados Unidos. É quase que um mantra lá. Esse calendário eleitoral pode de alguma forma ter influenciado Israel nesses movimentos contra o Hezbollah no Líbano? Não tenho a menor dúvida de que as eleições estão sendo consideradas, e muito, muito proximamente, pelo Netanyahu e pelo governo israelense. Por quê? Na preferência do Netanyahu pelo Trump é patente. Ele preferiria que o Trump fosse eleito, porque o Trump fará exatamente o que ele quer, né? E vamos partir para uma possível guerra total com total apoio dos Estados Unidos.
E o que quer o governo atual, né, o governo Biden e a candidata Kamala Harris, que é o cessar-fogo. Que é o cessar-fogo que a garotada toda, os jovens, os universitários americanos pedem incessantemente e que seria uma vitória dela, pessoal. Seria a primeira grande vitória dela como líder da maior democracia do Ocidente. Entende? E isso o Netanyahu não quer dar. E embora isso não seja, obviamente não pode ser do agrado do Biden, o fato é que ele tem que levar em consideração essa aliança com Israel. Não é uma situação fácil para ninguém. Não é? Uhum. Agora, o outro grande dado o outro grande ator aí é o próprio Netanyahu. Não é? O Netanyahu, nesse momento, ele enfrenta em Israel manifestações constantes, cada vez maiores, da população contra o governo dele. Eu acho que não tem nenhum analista político que, diante da situação de Israel, diga que o Bibi Netanyahu pode ganhar uma eleição no futuro previsível. Ele perde. Agora, se ele perder essas eleições, não vai ser tão fácil. Não é apenas um político que vai para casa e vai esperar uma próxima oportunidade, uma próxima eleição. Não. Ele vai ser provavelmente denunciado junto ao Tribunal Internacional, Penal Internacional. Né? Você pode estar diante de um novo julgamento de Nuremberg daquele negócio. É uma situação extremamente complicada. E há uma outra evidente demonstração da preferência do Netanyahu pelo Trump. Na véspera do discurso que ele pronunciou nas Nações Unidas, no debate geral das Nações Unidas, havia costurado praticamente pelo governo, pelo Antony Blinken, né, que é o secretário de Estado americano, havia praticamente costurado o que seria um cessar-fogo. E o Netanyahu, que normalmente não vai fazer o discurso de Israel nas Nações Unidas, dessa vez foi lá. E as informações que se tem, né, é que ele, antes de fazer o discurso, ele telefonou para o Estado-Maior dele, em Tel Aviv, e ordenou o bombardeio do qual o Nasrallah foi morto. Né? Quer dizer, essa tessitura desse ato violentíssimo foi feito minutos antes dele proferir um discurso no púlpito daquele que é, né, o plenário da associação encarregada da manutenção da paz e da segurança internacionais. E assim, existe e me parece... Bom, vamos falar aqui que você me corrija, você chefiou um escritório internacional do Itamaraty ligado ao Oriente Médio. Estou correto? Como é que seria mais ou menos numa parte da minha vida, em 96, eu assumi o departamento África, Oriente Médio do Itamaraty. E essa experiência, que é fantástico ter a sua presença aqui, você ter essa vivência em relação a isso, o que te diz essa sua trajetória naquela região? Estamos cada vez mais distantes de um Estado palestino? Estamos cada vez mais distantes de uma paz? Ou isso é um sonho ainda viável? São certas coisas, né, que é difícil de explicar, né? Mas Israel nasceu, foi batizado, né, como nação, e nação digna de aparecer no cenário internacional, pelas Nações Unidas. Israel foi criado, né? Não a nação, mas o Estado foi criado em 48 pelas Nações Unidas. Então isso é muito importante, mas no mesmo momento que Israel foi criado, a Palestina foi criada, o Estado palestino também foi criado. Faz parte da mesma resolução. Então as duas coisas estão profundamente ligadas. Há uma frase do Netanyahu nesse discurso que ele fez agora, né, nas Nações Unidas,
em que ele fala uma série de coisas que, enfim, eu nem vou falar, eu realmente não concordo com a linha de raciocínio dele. Não que eu seja a favor ou contra, mas a linha de raciocínio dele me parece errada. E ele diz no final que só existe um caminho possível, uma vitória possível, que é o aniquilamento total dos palestinos. É a vitória total, esmagadora de Israel. Pois eu acho que isso é um erro. Isso é um erro de raciocínio, porque essa não será a solução. Enquanto houver árabes, enquanto houver palestinos, e há palestinos no mundo inteiro, há cada vez mais palestinos no Brasil, a população de palestinos no Chile é imensa. Então, enquanto houver essa população, vai haver a mesma coisa que houve durante tanto tempo para os próprios judeus espalhados pelo mundo inteiro. A necessidade de você criar, né, uma pátria, e finalmente você teve a doutrina do sionismo, que é aquilo para dar uma pátria, para reunir todos os judeus. Você terá fatalmente a mesma coisa, porque há um compromisso da comunidade internacional com a criação do Estado palestino, assim como houve com a criação do Estado israelense. Agora, uma outra maneira de olhar para isso aí, para você ver como é complicada essa equação, é que os árabes, os países árabes, eles jamais estiveram unidos nessa questão e jamais tiveram uma posição realmente propositiva, uma posição que fosse realmente de acordo com a vontade expressa pela coletividade internacional nas Nações Unidas. Porque eles, ainda hoje, há países árabes que não reconhecem o Estado de Israel. O Estado de Israel foi criado e imediatamente invadido pelos árabes. E os árabes foram perdendo, a cada vez, perdendo essas batalhas todas que eles fizeram, e foram muitas. Então, há uma coisa aí que você vê que não é a posição de Israel, ela sempre foi muito alimentada, né, por essa recalcitrância, por essa maneira obstinada de negar o que é, afinal de contas, a vontade internacional, sem que eles jamais dessem a Israel, a Palestina, o mesmo tipo de apoio que o Ocidente, né, os Estados Unidos, sobretudo, mas também os países europeus deram o apoio que eles deram a Israel. A Palestina não teve isso dos países árabes, e era para ter, porque hoje há países árabes extremamente ricos. A Arábia Saudita é um. Agora, interessante, para a gente fechar essa página aqui da nossa conversa, a gente comentava aqui que o Oriente Médio, os conflitos do Oriente Médio ainda afetam, né, a questão do petróleo, essa matriz energética principal. Me lembro na década de 70, a OPEP e todas as negociações que envolviam o petróleo, tossia no Oriente Médio, espirrava-se pelo mundo inteiro em relação ao aumento dos preços do petróleo. Me parece que houve alguma alteração nisso. O mundo se acostumou com as crises no Oriente Médio? Eu acho que a OPEP evoluiu, né? Há uma evolução de parte dos países produtores de petróleo e não são... cada vez mais você tem os Emirados, a Arábia Saudita e vários outros países que pensam muito mais no futuro, né, na organização internacional da economia do que na imediaticidade dos lucros. Então, em vez de ter uma posição imediatista, eles preferem ter uma posição mais... Isso, ao longo do tempo, vem sendo assim, eles preferem ter uma posição mais lúcida e de longo prazo. Então, isso vem mudando um pouco da coisa. Agora, para terminar esse melê, essa salada de extraordinária do Oriente Médio, você tem uma outra coisa que é extremamente complicada nesse negócio, né? Os Estados Unidos darão todo o apoio a Israel, mas até onde vai esse apoio? Porque a China está envolvida com o Irã. E a China está fazendo declarações de apoio ao Irã. Há uma outra coisa. O Irã fez aquele contrabando, né, aquelas exportações
entre aspas, de mísseis para a Rússia, de Putin, para alimentar as forças armadas de Putin na luta contra o Zelensky na Ucrânia. Então, a Rússia também está metida nesse negócio. Você vê o tipo de interesse que está voltado nesse negócio. Então, nós estamos diante de uma situação que é uma grande interrogação. O que Netanyahu vai fazer? Porque ele prometeu ir para as cabeças, né? Vamos agora ter uma reação tão importante quanto foi esse ataque do Irã, que não foi tão importante assim. O Irã fez, dentro dessa loucura que é a guerra, fez, na verdade, uma reação forte, porque mostrou, né, que tem mísseis de uma nova tecnologia que vai a coisa assim de 5.000 milhas por segundo, é um negócio extraordinário. Então, mas não matou essa quantidade de gente que está sendo assassinada, na verdade, em Gaza e Hezbollah. E outra coisa, como é que Israel vai abrir frentes em Gaza, vai abrir frentes no Líbano e mais quantas forem necessárias? Como é que aguenta tudo isso? Entende? É evidente que se você tiver talvez um presidente como Trump, mas mesmo Trump tem limites, né? E o limite do Trump será uma posição um pouco mais forte da China, que pode sair também. Então, uma reação pensada ou impensada do Netanyahu, e eu diria que impensada não pode ser, ele tem que pensar tudo muito bem, porque a reação dele pode atrair parceiros que ninguém está querendo que entrem nessa equação dessa maneira. Sobre a eleição americana, nós tivemos um debate de vices nos Estados Unidos, e eu achei muito interessante que a gente comentava aqui que teria sido favorável ao Trump a moderação do seu candidato a vice. Mas você comenta também que houve um desconforto do Trump com tanta moderação assim. Como é que é isso? Essas são as coisas interessantes, né? Você tem um debate, mas o que mais vale hoje em dia é o pós-debate, né? São as reações que se tem ao debate, que a opinião pública tem ao debate. E é nesse negócio que as pessoas todas dizem que foi um debate cordial. E a moderação incomodou, né? Bem educado. Não estava valendo esse negócio em nenhum dos debates, sobretudo daqueles de que o Trump participa, porque ele é terrível. Né? Ele é até um bom debatedor, mas ele é terrível. Ele não faz caso, né, de ofender as pessoas de uma maneira violentíssima. Esse não. Eles estavam cordiais, estavam os dois de Minnesota, né, que é um estado que tem essa tradição de ser umas pessoas assim mais relax, né? Mais rural, mais tranquilo. Então eles estavam lá, se mostrando bons cidadãos de Minnesota e se tratando bem, etc. Quase compadres ali, né? Quase compadres. Agora, aí vem essa avaliação de que, avaliação ou apuração, né? De que o pessoal do Trump não gostou muito disso, não. Que não era para ser bonzinho, não era para ser bom moço, não era para se destacar do personagem criado pelo Trump, era para botar para quebrar do jeito que o Trump... Então, dentro das hostes trumpistas, entende? Na coisa não teria caído muito bem. E dentro do lado, vamos dizer, democrata, você tem uns três cortes, né? Porque, fim do debate, valem os cortes que são feitos no debate. Você tem uns 3 cortes que são extremamente favoráveis ao Walz. Né? Você tem um em que ele depois de conversando naquela coisa, aquele ambiente assim mais descontraído, ele diz pro Vance, né? Eu gostaria se nós pudéssemos falar sobre a questão da saúde. E o Walz concorda com ele. Nós podemos falar sobre a saúde. E só esse corte demonstra, né, a loucura que é
um país como os Estados Unidos, que não tem um SUS, não tem nada, não tem um sistema. E o que tem, que foi criado pelo Obama, o Trump quer de todas as maneiras acabar com ele. Né? Então, só esse corte aí lança assim, um holofote imenso em cima dessa questão, que é uma questão importante para muita gente dentro dos Estados Unidos. Né? Você tem uma outra questão também que é extremamente importante, que é a questão do 6 de janeiro. Né? E aí eu acho que, com certeza, né, o Walz estava com esse negócio preparado. Né? Ele pergunta ao Vance, assim, direto, se ele reconhecerá uma derrota do Partido Republicano agora nessas eleições de novembro. E aí o que diz o Vance? Ele diz: ora, Walz, você sabe que eu estou voltado para o futuro. Não, essa é uma questão do passado, não sei. E ele diz: poxa, mas essa é uma maneira horrorosa de não responder uma coisa dessa. E aí já tem clipes que eu já vi, né, na televisão americana, clipes feitos, evidentemente, pela campanha Harris, com os vídeos, né, do 6 de janeiro e o Vance dizendo: olha, não, isso é coisa do passado, e aquela discussão, né? Segundo os republicanos, o passado será o futuro. É um negócio... Você disse uma vez aqui, eu não me esqueço, de que a eleição americana é um grande fenômeno midiático, né, que é explorado de forma midiática todos os seus ângulos. Agora, dificilmente uma contenda entre vices, de alguma forma, impacta muito na eleição principal, não é isso? A tradição é que não vale muito. Né? Não tem uma importância para o eleitor. Né? O vice é o vice, não adianta. Por exemplo, nas eleições passadas, houve claramente a percepção de que a Câmara tinha vencido o debate contra o Mike Pence, que era o vice do Trump. Não afetou, não teve um impacto maior. Né? As eleições são extremamente apertadas, extremamente lutadas. Eu não sei se você tem visto, né, as pesquisas de opinião, e, sobretudo naqueles 7 estados que são chamados estados pêndulo, né? A diferença é 49 para um, 48 para o outro, e aí no outro inverte. É muito, muito disputada a coisa. Porque isso, né, você vê nos Estados Unidos, as pessoas nascem republicanas. É muito difícil você nascer numa família republicana ou democrata e mudar. Entende? Mudar de time no meio do negócio. É mais profundo do que Flamengo e Vasco, entende? É um troço que não... Está no DNA, né? Não tem. E está no DNA também das instituições locais numa cidade qualquer. Então, tem um comitê do Partido Republicano, aquele comitê tem seus vereadores, ou, enfim, apontados localmente. Você tem... Entende? É uma coisa que e eles crescem, eles vivem no meio disso daí. É uma sociedade que realmente funciona. Não é, não é apenas quem está em cima que dá as ordens. Não, a coisa vai por baixo. Né? As grassroots, como eles dizem, aquilo ali é que vai fazendo. E as pessoas trabalham no Partido Republicano, no Partido Democrata, desde criança. Certamente desde adolescente. Embaixador José Vicente Sá Pimentel, presente aqui conosco no estúdio Tribuna Online. E é preciso explicar, o embaixador ele mora em Brasília, e nós conversamos quase que semanalmente aqui, discutindo os grandes temas mundiais, explorando profundamente aqui a experiência que ele teve no Itamaraty, e muito nos esclarece as opiniões e as informações dele. E hoje ele esteve aqui presente no nosso estúdio, está em Vitória para seu compromisso com a democracia. É isso aí. E esse compromisso com a democracia no próximo domingo envolve a todos nós. Embaixador, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio, as suas opiniões que muito nos esclarecem. É um prazer. É um prazer, é um exercício que me
Eu acho muito bom. Eu acho bom para mim, para minha própria, para manter a minha cabeça ativa, e muito bom também do ponto de vista afetivo, né? Porque eu vejo nisso daí, né, nessa relação com a tribuna, uma relação minha com o Espírito Santo, né? Que é uma coisa que, enfim, eu fui diplomata, morei no mundo inteiro, mas eu sempre fui capixaba em qualquer lugar onde eu estive, não é mesmo? Exato. Então, eu agradeço a sua presença e agradeço a sua audiência aqui no Opinião Internacional.